Olá, dando início às revisões, de assuntos que haviam sido trabalhados presencialmente, estaremos falando, sobre a origem da vida. Como é de fato, que o nosso planeta se tornou tal como nós o conhecemos hoje, né? Será que sempre as formas de vida existiram? Sempre tudo foi como nós conhecemos hoje? Enfim, saber como a vida surgiu é algo que é fruto da nossa curiosidade desde muito tempo, né? Só que, curiosamente, a sociedade, ela apresentou ou ela demonstrou ter um interesse maior em compreender como haviam surgido todas as formas de vida que nós conhecemos hoje, né? Como surgiram as diferentes espécies, os diferentes seres vivos, antes até do, de questionar mais avidamente como que a vida como um todo havia surgido, né? Exemplo disso é você comparar a publicação do livro A Origem das Espécies de Charles Darwin, que foi em 1859, com A Origem da Vida, que foi publicada por Alexander Oparin apenas em 1963. Então a gente vê uma sociedade questionando primeiramente, como surgiu a diversidade de forma, como surgiu a diversidade das formas de vida, para depois vir a questionar como é que a vida veio a existir. E aí nos cabe fazer reflexão. Por que as pessoas estavam, tranquilas sobre pensar sobre como a vida havia surgido? Por que não a inquietação de investigar isso desde muito mais tempo? Porque a gente vivia um cenário em que o criacionismo ele tinha uma certa dominância, né? Ele dominava muito do pensamento. E o que é esse criacionismo? É você acreditar que as primeiras formas de vida vieram a partir de um fenômeno sobrenatural da criação, né? Esse fenômeno seria, portanto, controlado por um ser divino. E esse ser divino teria feito todas as formas de vida como elas são. O criacionismo ele não faz parte das atribuições da ciência, né? Até porque ele não tem em nada a ver com os preceitos da ciência para uma informação. É apenas uma questão de você crer ou não crer naquilo que é dito, né? Enfim, só que isso angustiava, aqueles que achavam que não explicava como um todo, que ficava faltando alguma coisa, né? E assim veio uma corrente chamada geração espontânea. A geração espontânea ela se ramificava em outras duas linhagens, que era a abiogênese, defendida por René Descartes, e também a heterogenia. O que muda de uma para outra? Na abiogênese, eles acreditavam que a vida ela vinha a partir da matéria inanimada. Tanto que se você for analisar a palavra abiogênese, o A é um prefixo de negação, significa não. Bio significa vida e gênese significa origem. Então, a origem da vida não viria, de algo que fosse anteriormente vivo ou que já estivesse vivo em alguns momentos. Seria a gente pensar naquelas histórias ditas de que roupas sujas pudessem trazer ratos, né? Trazer não no sentido de atrair, mas trazer no sentido de proporcionar a formação de ratos. Já a heterogenia, ela falava o seguinte: acontece a geração espontânea, só que para acontecer a geração espontânea é preciso que seja uma matéria, seja um recurso vivo que se transforme, que impulsione a geração de nova forma de vida. Então, a heterogenia, gente, ela foi, muito, muito defendida por simplesmente as pessoas fazerem a observação de processos de decomposição, né? As pessoas viam um animal morto e de repente o corpo desse animal estava coberto por fungos, né? E aí vinha aquela inquietação do tipo, da onde esse fungo veio e tal? Foi o quê? Foi o corpo do animal que se transformou nesse fungo? Lembrando que nós, nessa época aí, as pessoas não... A microscopia, ela não era tão acessível. Ela, na verdade, mal tinha começado, né? Então, as pessoas ainda não tinham tantas informações sobre os seres microscópicos, sobre como que acontecia, a reprodução de bactérias, de fungos, ainda não era algo conhecido. Mas assim, curiosamente,
eles ainda defendiam que, mesmo que a vida surgisse do nada, era importante que existisse um princípio ativo para o surgimento dessa vida, né? Esse princípio ativo, para alguns, seria o poder divino, né? Que impulsionava a geração da vida. Para outros, nada mais era do que o ar, que poderia, né, trazer com ele essa força para que as formas de vida surgissem. Um dos filósofos, né, que mais se destacou no início do questionamento sobre a origem da vida foi Aristóteles. E muitas das pessoas acabam associando Aristóteles a um defensor da geração espontânea, mas não é bem assim. Ele questionava, queria entender, queria compreender, só que Aristóteles, ele conhecia a reprodução, né? Ele sabia como é que os organismos se reproduziam, até porque ele fazia, né, estudos da anatomia. Ele abria mesmo e observava os órgãos. E ele sabia que a vida, pelo menos, né, que a reprodução acontecia. E aí, ele apenas ficava inquieto, incomodado, não sobre a reprodução, mas sobre pensar como é então que as primeiras formas haviam, né, surgido. Um dos primeiros experimentos que buscaram, né, a vislumbrar como isso poderia ter acontecido foi feito por Jean-Baptiste Van Helmont. Van Helmont, o que ele fez foi pegar um vaso com solo, né, seco dentro e uma planta. Ele pesou a planta e pesou o vaso em separado. Com o tempo, o que ele fez foi plantar essa planta neste vaso e cuidou dela ao longo de 5 anos. Depois de 5 anos, ele percebeu que a massa, né, da planta sofreu uma alteração, sofreu um aumento e o solo sofreu uma redução. Naquele momento, o que ele defendeu foi que a matéria inorgânica, que era aquele solo, havia se transformado, né, e dado origem à matéria orgânica, que era a planta. Em 1668, Reid ele já fez um experimento totalmente diferente. Ele ficou pensando assim: se a matéria orgânica, né, ela pode dar origem à vida, pode fazer surgir vida dali, então se eu colocar uma carne em putrefação, vai surgir alguma coisa dessa carne, né? E aí o que ele fez? Ele pegou potes de vidro e colocou uma carne em estado de decomposição dentro de cada um desses potes. A ideia, né, de Red era pensar o seguinte: será que em algum desses potes, né, irá formar alguma coisa? Mas para ele pensar se formaria alguma coisa, foi necessário que ele fizesse que ele tivesse o seguinte cuidado no seu experimento. Ele manteve potes destampados e ele manteve potes tampados. Se fosse possível, né, acontecer a geração espontânea a partir de uma matéria orgânica em decomposição ali do nada, era para que nos potes destampados surgisse alguma coisa, surgisse alguma forma de vida. Mas o resultado final de Red foi que somente surgiram ovos de moscas nos potes que estavam abertos. E aí o que Red fez foi dizer que aqueles ovos, né, aquelas larvas depois que se formaram, elas vieram dali porque moscas chegaram, né, de fora e se reproduziram naquele espaço. Não foi porque a carne se transformou naquilo, porque se fosse para a carne ter transformado, no pote que estava fechado também aconteceria, né? Também surgiriam larvas e não surgiram. Mas enfim, o experimento de Hess ele não foi bem aceito, né? Muito pelo contrário, o que aconteceu foi que as pessoas, ou melhor, os opositores do experimento, disseram que o que faltou foi o princípio ativo, que quando o pote estava fechado, o princípio ativo não entrou em contato com a carne. Essa foi a explicação dos opositores.
opositores. Depois a gente teve, né, uma sequência de vários experimentos tentando explicar como que a vida surgia, né? Tivemos experimentos de Needham, que foi o experimento com caldo de carne, né, em frasco de vidro aquecido e fechado com rolha de cortiça. Quando o Needham fez o experimento dele, o que aconteceu foi que surgiram micro-organismos, mas não foi muito bem aceito, porque os opositores ao experimento de Needham disseram que a fervura dele, né, daquele caldo de carne para colocar no frasco de vidro foi insuficiente. Então, provavelmente, naquele caldo já poderiam existir micro-organismos desde antes. Depois tivemos o experimento de Spallanzani, né, que ele fez justamente essa crítica, né, do argumento fez essa crítica ao experimento de Needham. E aí ele foi repetir o experimento, só que fervendo mais intensamente. Quando ele ferveu mais intensamente, ele teve resultados diferentes dos de Needham. Então, no experimento de Spallanzani não surgiu nenhum micro-organismo. Depois disso também teve o experimento de Pouchet, que ele fez o experimento, né, com água fervida e utilizou de feno, né? Aí com o tempo também veio a surgir micro-organismos, tá? O problema até então desses experimentos era questionado sobre o quanto é que realmente esse experimento estava sendo bem executado, né? O quanto é que realmente acontecia uma fervura ideal, uma esterilização perfeita para poder dizer se aqueles micro-organismos tinham vindo a partir de geração espontânea ou se eles sempre existiram naquelas misturas que estavam sendo utilizadas nesses experimentos. O experimento que foi o que mais foi respeitado e mais bem aceito, tanto que ele é tido, né, como a linha demarcatória para a biogênese que é totalmente opositora, né, à geração espontânea, foi o experimento de Pasteur, que inclusive deu origem, né, ao processo de pasteurização, que é o processo realizado para fazer a esterilização do leite que é consumido, né, por nós. No experimento de Pasteur, o que ele pensava foi: eu preciso fazer uma estrutura que vai permitir com que o princípio ativo entre em contato, né, com a substância que eu vou estar ali preparando, e eu preciso também esterilizar o máximo possível para garantir que o que eu estiver usando no meu experimento não vai ter nenhum micro-organismo prévio. E foi isso que ele fez. Então, ele construiu um frasco que foi identificado como frasco pescoço de cisne, justamente por conta desse formato que ele tem, nesse formato alongado. E ele ferveu um líquido, que era um caldo mesmo de carne, o máximo possível. O máximo que ele pôde, ele ferveu esse caldo. E colocou dentro desse frasco. O que aconteceu é que, com o tempo, o líquido não mudou nada. Ele continuou estéril, não surgiu nenhum micro-organismo. E aí ele foi e pensou: o princípio ativo está entrando, né? Já que a estrutura era para proporcionar que o ar entrasse e o princípio ativo entrasse. Mas não surgiu nada, não surgiu nenhum micro-organismo. Então, vou quebrar aqui, né, o meu frasco para ver o que acontece. E aí, o segundo passo do experimento dele foi quebrar. Ele quebrou o gargalo e, depois de um tempo, ele percebeu um crescimento microbiano absurdo naquele experimento. E aí foi o que veio na cabeça dele foi: ao comparar a estrutura lá, né, do frasco do pescoço de cisne, além, né, do ar que entrava, possivelmente micro-organismos entravam, né, ou deveriam entrar. Só que eles não estavam entrando porque a estrutura favorecia com que aquilo que fosse mais denso, né, um pouquinho com a massa maior, ficava em repouso na voltinha do pescoço de cisne. Quando ele quebrou o gargalo, ficou uma estrutura bem aberta. E essa estrutura bem aberta aqui, ela favorecia com que todos os micro-organismos que estavam ali presentes no ar, né, esses micro-organismos se adentrassem mesmo no frasco e com isso pudessem se reproduzir. E aí, né, esse é o experimento que mais foi aceito,
E foi o demarcatório mesmo, a biogênese, que falava que a vida ela só surgiria a partir de um ser vivo pré-existente, ela então teve aquele boom e foi então aceita para a sociedade. Mas qual que era o problema da biogênese? Ela falava que um ser vivo só surge de outro ser vivo pré-existente. Ok, mas para um ser vivo pré-existente existir, um outro pré-existente também tem que existir. Então, o primeiro ser vivo de todos veio, afinal de contas, onde? A biogênese estava ali só mostrando o quê? Acontece reprodução. Não estava mostrando como que a vida veio então a surgir, né? Esse era o problema. E aí veio então Haldane com uma teoria sobre como de fato era a atmosfera primitiva do nosso planeta. Na ideia de Haldane, aquela atmosfera inicial, né, bem lá nos primórdios do nosso planeta, ela não continha oxigênio e o nosso planeta apresentava uma série de condições que haviam favorecido o surgimento de moléculas orgânicas a partir de substâncias inorgânicas. Em 1924, Oparin, que por sinal, né, trabalhava com Haldane, ele defendeu que os seres vivos eles surgiram, né, espontaneamente, do nada, nos oceanos primitivos, gradualmente. Só que esse surgimento ele era consequência da combinação, né, das condições da Terra para com aquelas substâncias inorgânicas que estavam ali presentes e em constante transformação. Tá? Como que era essa Terra primitiva? Então, nós temos o que a gente chama de atmosfera pré-biótica, a atmosfera antes do surgimento das formas de vida, que era formada por metano, hidrogênio, amônia e vapor de água. Acontecia também uma atividade elétrica muito intensa, né? Já que era escasso o gás oxigênio e com isso, né, nós não tínhamos, né, a nossa camada de ozônio para proteger o planeta. Então o planeta estava ali, ó, constantemente bombardeado por descargas elétricas e por elevadas temperaturas também. Havia uma grande quantidade de radiação, né? Essa radiação vinda principalmente, né, da energia solar. E naquele ambiente aquático, já que o aquecimento do planeta fazia com que as geleiras derretessem e com isso lagos se formavam, nesses lagos existiam elementos como o hidrogênio, o oxigênio, o carbono e o nitrogênio, em estado de elementos mesmo, não de substância, mas os elementos em separado. E esses elementos, eles começaram então a se ligar, a fazerem ligações químicas para dar origem às primeiras substâncias orgânicas, tá? Há também, né, uma outra linha que fala que a vida surgiu no nosso planeta a partir da panspermia. A panspermia é a ideia de que corpos celestes, né, trazidos lá de fora, chegaram no nosso planeta e esses corpos teriam, né, junto deles, as primeiras formas de vida já formadas, né, como bactérias já ali instaladas. É uma outra linha de explicação. Aqui na imagem a gente vê basicamente o que a ideia de Haldane e Oparin trazia, né? Então a gente tem aqui na primeira imagem como que era, né, o nosso planeta. Nós temos aqui o mar, nesse mar as moléculas inorgânicas, né, os elementos, né, inorgânicos ali diluídos na água. Nós temos uma atmosfera primitiva rica em metano, em amônia, em oxigênio, em água, hidrogênio e temos constantes descargas elétricas. Nós temos logo, né, com o tempo, então, as moléculas orgânicas mais simples se formando nesse ambiente aquático. E com o tempo, a formação dos coacervatos. O que seriam esses coacervatos? São as primeiras proteínas, né? As primeiras moléculas orgânicas que ali foram se formando e se construindo. Em 1953, Urey e Milley, que se interessaram pela ideia de Oparin Haldane, eles decidiram simular isso. Então, eles fizeram um aparelho que simulava como era, né, a atmosfera primitiva. Então, se você for acompanhar a imagem, você vai perceber que
no lado esquerdo da imagem, nós temos, né, a construção de uma estrutura onde era possível realizar a fervura de água para a formação do vapor de água. Esse vapor ele subia e era levado até um outro local onde aconteciam constantes descargas elétricas. Lá nesse outro local é onde, né, estão combinados os gases da atmosfera que Oparin e Haldane disseram que existiam, que era o metano, o hidrogênio, a amônia, o vapor de água e o CO2. Logo em seguida, né, essa combinação dos gases da atmosfera com vapor de água e descarga elétrica passam por um condensador, que é, né, como se fosse um resfriador para que, né, possa depois fazer o isolamento daquilo que foi formado dentro dessa mistura. Esse experimento ele simulava as condições da Terra primitiva e, curiosamente, através dele, eles conseguiram lipídios, carboidratos e nucleotídeos sendo produzidos. Né? Lipídios, que são as gorduras, carboidratos, que são moléculas de energia, e nucleotídeos, que são as unidades que formam o material genético. Então, por esse experimento simples, eles viram a formação de moléculas orgânicas que hoje nós sabemos que são moléculas que constroem mesmo a célula, que constroem os seres vivos, né? E outros pesquisadores depois começaram a repetir esse experimento e outras moléculas foram sendo formadas. Então veio aquele pensamento, peraí, gente, se ao longo do experimento conseguem molécula orgânica, imagina ao longo de milhões e milhões de anos o que poderia ter acontecido no nosso planeta, né? Após, né, a formação dessas moléculas, veio também o pensamento sobre os processos bióticos, né? Ou como é então que essas moléculas depois elas foram, né, se interagindo. E foi é o que a ciência defende, né? Que essas moléculas formadas começaram a se combinar e simplesmente por características próprias dessas moléculas vieram as primeiras membranas, né? As membranas estas que revestem a célula, que é o caso da membrana plasmática, as membranas que revestem o núcleo, que é o caso da carioteca, as membranas que envolvem algumas das organelas membranosas, né? Aconteceu também a formação de enzimas, que são substâncias proteicas, né? Que aumentam a velocidade das reações químicas. E ao analisar como que é uma membrana celular, já se sabe que ela se divide, né, em duas estruturas. Uma parte que é hidrofílica, ou seja, né, que tem uma afinidade para com a água, e outra parte que é a parte interna, né, que é a parte hidrofóbica, que não tem afinidade para com a água. Então, o que a ciência entende é que essa estrutura, tal como é, teria, né, dentro do ambiente aquático, conseguido, né, se organizar para ter aquele formato arredondado que a gente costuma ver, né, das células. E esse formato era como se fosse uma bolsa ali sendo construída, que permitia que dentro dela vários processos biológicos acontecessem, levando à formação de vida, né? Existe uma teoria chamada teoria endossimbiótica, que foi criada por Lynn Margulis, que fala que as organelas, que são produtoras de energia para os seres eucarióticos, que são aqueles seres que têm, né, material genético protegido por uma carioteca, essas organelas teriam vindo a partir de outros organismos que foram fagocitados, engolidos, ingeridos mesmo. No caso, né, os cloroplastos, que são organelas presentes em plantas, em algas verdes, eles teriam vindo de procariontes fotossintetizantes, e mitocôndrias, elas teriam vindo, né, de bactérias aeróbias, de bactérias que faziam uso do oxigênio quando começou, né, a estar presente na atmosfera.
E o que faz com que essa teoria ela seja sustentada é que tanto cloroplastos quanto mitocôndrias apresentam membranas duplas, que é uma característica comum a seres procariontes. Ambos têm DNA próprio em filamentos, né? O que é similar aos cromossomos bacterianos, ou seja, cloroplasto e mitocôndria, eles têm um DNA diferente do DNA do núcleo da célula. Eles têm um DNA que é só deles e que controla todas as funções que eles fazem. É como se fosse uma estrutura independente vivendo dentro de outra célula, tá? Sintetizam proteínas e possuem ribossomos, então eles fazem as próprias proteínas, eles se reconstroem quando precisam, eles fazem suas próprias enzimas, já que eles têm ribossomos. Reproduzem por divisão binária, então eles se dividem, né? Quando aumenta a demanda de trabalho, eles conseguem ali se dividir para poder dar conta. E o DNA deles também, né? Codifica a produção de enzimas como a RNA polimerase, que mais à frente já vê ela. Mas é uma enzima que permite com que mais RNA seja formado, tá? E é importante a presença dela até mesmo para o processo de duplicação do próprio DNA. Aqui nós temos, né, apenas uma ilustração de como então teria sido, né, o processo de surgimento das primeiras formas de vida. Acredita-se que todos nós tenhamos um ancestral procarionte. Lembrando que quem são os procariontes? São as bactérias e as cianobactérias, né? E acredita-se que foram seres procariontes que deram origem a todas as formas de vida que nós conhecemos hoje. Esses seres, né, tiveram, né, a inicial construção de suas células de uma maneira bem simples, bem rústica, mas que foi se aprimorando com o passar do tempo, com processos de invaginação da membrana plasmática, ou seja, a membrana plasmática ela começou a se dobrar para dentro, né? Lembrando que a membrana plasmática é a membrana que reveste a célula, ela começou então a se dobrar para dentro e essas dobras que ela ia fazendo possibilitaram a construção da carioteca, que é a membrana que reveste o núcleo, e também de outras organelas membranosas, tá? E aí, essa estrutura que estava ali se formando, ela ainda foi lá e ingeriu outros seres procariontes menores, que seriam o cloroplasto e a mitocôndria. Aqueles que ingeriram apenas a mitocôndria deram origem aos eucariontes heterotróficos hoje, que é o caso dos animais, né? Já aqueles que ingeriram mitocôndria e cloroplasto deram origem àqueles hoje com capacidade fotossintetizante, que são, né, os eucariontes autotróficos, como as plantas e as algas. Sobre o surgimento do material genético, né? Acredita-se que o RNA ele tenha vindo antes do DNA, principalmente porque o RNA ele consegue se replicar sem precisar do DNA para isso. Já o DNA ele precisa do RNA para conseguir sua replicação. E graças à presença do RNA é possível, né, a produção de proteínas, que nós sabemos que tem um papel extremamente importante na construção dos seres vivos, já que são moléculas com função plástica, com função de construção mesmo das estruturas. Algumas das proteínas, né, cuja produção é determinada pelo RNA, elas podiam ter tido então a reação catalítica, que é a reação de aceleração de processos químicos, né? E é uma reação que a gente usa para classificar substâncias formadas por proteína, mas que têm ação catalítica e são chamadas assim de enzimas. Entre essas enzimas, né, que atuam para auxílio da RNA, sabe-se que surgiram primitivas RNA polimerases, já desde, né, os primórdios do surgimento da vida. Sobre a produção de energia no nosso planeta, acredita-se que a escala de surgimento de produção de energia de processos começou primeiro com fermentadores, que são organismos que produzem energia sem precisar do oxigênio. Então, já que a atmosfera não tinha oxigênio, então eles foram os primeiros a ocupar aqui o planeta.
Depois vieram fotossintetizantes fermentadores, ou seja, aqueles que não usavam do oxigênio, mas faziam ainda um processo similar sim, né? Bem rusticamente similar com a fotossíntese, já que não utilizavam do oxigênio. Mas eles liberavam, né, esse oxigênio. E, por último, os seres aeróbios, né, os fotossintetizantes heterotróficos, que passaram a liberar oxigênio e também a consumir oxigênio, né? Então, os seres que agora, né, realizavam a fotossíntese tal como nós conhecemos, passaram a liberar o oxigênio, e outros seres que são, né, os nossos antecessores, passaram a fazer uso do oxigênio. E já se sabe que o surgimento da fotossíntese foi o que fez com que a diversidade biológica do nosso planeta crescesse absurdamente, né? Então, a respiração aeróbia, ela representou um aumento de quase 20 vezes na quantidade de energia colocada à disposição dos seres vivos. Os eucariontes devem ter evoluído a partir dos procariontes, fotossintetizantes aparecerem, né? E o acúmulo de oxigênio, ele deu origem à camada de ozônio, tal como nós conhecemos hoje, e que, né, nos protege contra a intensa radiação e também acaba, né, auxiliando também na manutenção da temperatura na faixa em que nós estamos adaptados.